Fala galera, beleza? Hoje é dia 25/2 de 2024, agora são 1h16, acabou a partida uns minutinhos atrás, válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, entre Pouso Alegre e Cruzeiro, que o Cruzeiro venceu por 2-0. Então, tem algumas coisas pra gente comentar, né? Algumas mudanças no time, o que teve do jogo, e aí vamos falar ao longo do vídeo sobre o Cruzeiro e a partida, né? Vamos começar por algumas coisas extracampo, né? Que infelizmente, né, a gente teve o afastamento de dois jogadores da base, que são o Robert e o João Pedro, né? Que foram pegos aí, vazou um vídeo dos dois numa festinha particular, dentro da casa, com bebida, alguns produtos ilícitos também, né? Enfim, o clube agiu da maneira correta, afastou os dois jogadores, né? É uma preocupação nesse momento da temporada, porque a gente já vinha encontrando dificuldades para achar jogadores de beirada, para achar os pontas, e os dois, querendo ou não, eram opções ali para entrar ao decorrer das partidas. O João Pedro até com uma rondagem a mais, uma expectativa de titularidade, pelo mau momento que o Robert vem enfrentando, né? Que não conseguiu se encontrar ainda no time do Cruzeiro, mas os dois foram afastados e a diretoria está lidando disso, na minha opinião, na melhor visão possível, né? Então, em decorrência disso, o Cruzeiro ele foi com um elenco muito mais recheado de jogadores de meio de campo para essa partida do que de atacantes. E aí surgiu uma dúvida sobre como que ia entrar o time em campo. Eu achei que, em decorrência disso, com tudo que o técnico vem enfrentando, os problemas, as dificuldades, que o Cruzeiro ia entrar com uma linha de três zagueiros, compostas, né, por o Lucas Villalba, o Zé Ivaldo e o João Marcelo ou Neres. Aí colocava os dois laterais abertos, né, como alas, tanto o Marlon quanto o William. O meio de campo, aí ele poderia colocar qualquer dois jogadores que ele entendesse que fossem importantes, né? É, tanto o Romero, o Lucas Silva, o Felipe Machado, o Cifuentes, né, que estreou hoje, inclusive. O Matheus Pereira avançado, como meio armador, e uma dupla de ataque. Que aí poderia ser tanto o Arthur Gomes com o Dineno, ou o Dineno e o Papagaio. Enfim, eu achei que, em decorrência dessa ausência dos pontas, o técnico iria optar por essa formação, o que não aconteceu, né? O time do Cruzeiro teve mudanças, mas não foram essas mudanças das quais eu tinha pensado que iria ser testado durante a partida, né? O time do Cruzeiro veio com uma linha de quatro atrás, igual tem jogado na maioria dos seus jogos, mas sem a presença do zagueiro Neres, que falhou feio no último jogo, né? No primeiro gol da equipe do Souza, que, na minha opinião, custou a classificação do Cruzeiro, aquele primeiro gol. O segundo gol estava impedido depois, mas um chutaço, enfim, né? Se você tem alguma dúvida sobre minha opinião daquela partida, é só você entrar no canal aí que você vai ver o vídeo aí que eu gravei, né, no meio da semana, na quarta-feira, sobre a partida do Cruzeiro contra a equipe do Souza. Mas, tirando isso, o Cruzeiro entrou com o João Marcelo de titular, ganhando a titularidade, que na minha opinião era de merecimento dele, porque entrou muito bem durante toda a temporada, fez jogos bons e conseguiu desempenhar uma função saindo do básico, do feijão do arroz, sem comprometer a defesa e gerando oportunidades tanto de construção de meio como de bola longa e aquela achada nos laterais ou nos pontas muito abertos, melhor do que o que o Neres conseguiu construir ao longo da temporada, né? E aí, no meio-campo, ele voltou com o Lucas Silva e o Lucas Romero, né? Com essa dupla. O Matheus Pereira como meio avançado, o Arthur Gomes na ponta esquerda, o Papagaio, que é centroavante, na ponta direita, e o Dineno como centroavante. Sobre a escalação, é aquilo que eu comentei com vocês. O Cruzeiro ele veio muito desfalcado para essa partida, né? Ele perdeu dois dos pontas que tinha. Mesmo assim, ainda tinha o Robert no banco, né? A gente tinha a presença do Gasolina, que poderia fazer uma função mais aberta, igual já fez pela esquerda. Então, para mim, não tem por que achar que ele não poderia fazer essa função pela direita, mas aí é uma escolha do treinador, né? É, e eu acho que só, né? Olha pra você ver, essas eram as únicas opções do Cruzeiro pro ataque.
era mais o Robert mesmo. Então, acho que por uma questão de meritocracia, o Papagaio tem se entregado muito nas partidas, o técnico entrou com essa formação. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem complicado, assim, o Cruzeiro demorou um pouco para entender como é que funcionava o campo, e mais uma vez, é aquilo que eu falei contra a equipe do Souza, eu acho que o Cruzeiro ele tem uma certa dificuldade de leitura de jogo, do que a partida ela vai exigir dos jogadores, do que o ambiente ali, onde é que o Cruzeiro está jogando, vai exigir dos jogadores, e o Cruzeiro demorou para entender isso. Na transmissão comentaram que a grama é um pouco diferente daquela que os jogadores estão habituados, e eu acho que talvez em decorrência disso, o calor extremo, né? O primeiro tempo estava fazendo cerca de 29 graus lá na cidade, e eu tenho certeza que a sensação térmica era muito maior que isso. Então o Cruzeiro demorou para se encontrar na partida. É, de destaque negativo, eu vou colocar o Lucas Silva, porque eu acho que mais uma vez ele está demonstrando que ele não está na mesma sintonia que o time. Eu acho que o time, quando precisa acelerar muito, ele está muito lento. Quando o time precisa segurar, ele está meio perdido e talvez ele ainda não tenha se encontrado nesse esquema. E não acho que assim, seja um péssimo jogador que destruiu o jogo, que amassou a pelota. Muito pelo contrário. Eu acho que dentro do banco do Cruzeiro existem opções melhores do que ele para compor essa função. Então, em decorrência disso, do que exige a partida, e achando que ele pode ser uma peça importante para entrar ao longo da partida e fazer uma diferença, ao contrário do que tem sido feito com ele, que ele só tem corrido muito e tem sido pouco efetivo naquilo que é a qualidade dele, que é o passe, que é a achada, que é os lançamentos, eu entendo que talvez nesse momento não seria a minha escolha para titularidade, né? Tirando isso, o Papagaio, mas assim, sem culpa nenhuma dele, eu acho que ele foi muito prejudicado pela função que ele está cumprindo, que é de ponta direita, sendo que ele é um centroavante. Ele não tem, por exemplo, nem a mobilidade do Rafa Silva, que é um jogador que já jogou aberto pelas pontas, já fez uma função até inclusive de segundo atacante. Então, eu acho que o Cruzeiro ele está utilizando o jogador ali por necessidade mesmo. E acho que tanto ele quanto o técnico não gostam que ele cumpra essa função, mas é o que o jogo tinha ali para propor, na minha opinião. Eu acho que o Robert devia entrar como titular, mesmo que estivesse ruim, e o Papagaio entrar ao decorrer do jogo para tentar uma outra variação de formação, mas enfim, quem sou eu para falar alguma coisa, né? O técnico do Cruzeiro escalou e, para mim, cumpriu a função. Assim, não comprometeu, também não ajudou muito, mas correu, ajudou na marcação, uma nota bem mediana para o jogador, mas que não, acho que não, a gente não pode exigir muito dele nessa função, né? Mas aí o jogo foi desenvolvendo e aos 30 minutos o Cruzeiro conseguiu chegar no gol adversário, né? Uma jogada do Marlon que cruza, uma troca de passes, né? O Marlon cruza, o Dineno tenta achar a bola numa cabeçada, não consegue, ela sobra para o William, que chuta forte, a bola resvala nas costas do zagueiro, que inclusive aqui no portal de notícias está dando gol contra, né? A bola resvala e acaba encobrindo o goleiro, tirando toda e qualquer possibilidade de defesa. É importante porque o William é um dos jogadores que a gente vinha tendo, pelo menos a minha visão, né? Vinha sofrendo algumas críticas em decorrência da dificuldade, não só do jogador em executar, mas do que era exigido para ele, de sempre estar subindo muito para ser aberto como um ponta direita e ter que recompor como lateral, gerando um buraco ali, né? Toda hora essa subida, o jogador não consegue, né, gente? 90 minutos ele correr a lateral do campo o tempo inteiro. Mas dessa vez ele entrou, apareceu dentro da área, né? E aí eu acho que é mais uma das funções que foram circunstâncias do jogo, porque o Papagaio não é ponta direita, então o Willian ele cumpriu muito mais essa função do que o próprio Papagaio. É, e aí ele chuta. Importante para o jogador, importante para o Cruzeiro, explorar esse tipo de jogada, explorar os seus laterais, que para mim é uma dupla que não se encontra no futebol brasileiro. A gente pode citar pouquíssimos times que possuem laterais com tanta qualidade. Eu acho que o Palmeiras possui laterais com muita qualidade, assim como o Cruzeiro, o Flamengo, e talvez encerra aí a discussão. O Cruzeiro, para mim, tem a terceira melhor dupla de laterais.
tá entre os três, né? Não vou citar, não vou fazer um ranking aqui, até porque eu não tô assistindo jogos do Flamengo e nem do Palmeiras. Mas o Cruzeiro, para mim, tem que aproveitar muito esses laterais. E aí, depois disso, o jogo deu uma esfriada. Parece que a equipe do Pouso Alegre também se abdicou de jogar, veio muito retrancada, mas no decorrer do primeiro tempo, ela estava tentando ainda fazer alguma coisa, achou até um chutaço, né, do atacante deles, que pegou naquela haste que sustenta as traves do gol, mas depois disso, abdicou do futebol. Não marcou forte, não propôs a jogar, retrancou e ficou esperando, às vezes, um milagre de alguma bola ou outra nos cruzamentos. Aí, aos 41, a gente tem uma jogada muito bem trabalhada pelo Cruzeiro, envolvendo o William, envolvendo o Matheus Pereira, envolvendo o Romero, e uma troca de passes, né, pela lateral, que deixou o William na cara para cruzar, e no cruzamento ele acerta, consegue achar, né, o companheiro, o nosso centroavante, Juan Dineno, que marca de cabeça. Vale lembrar que é a terceira assistência do William na temporada para o terceiro gol de cabeça do Juan Dineno, que é a principal característica dele, é o que ele sabe fazer. Eu acho ele um jogador excepcional, excepcional. Cada vez mais a gente consegue perceber a inteligência que ele tem dentro de campo, no sentido dele conseguir fazer o pivô muito bem feito, e se posicionar também de uma maneira excepcional dentro da área para receber as bolas, em condição de finalizar, sempre buscando o gol adversário. Então, tomara que o Cruzeiro consiga encontrar mais vezes esse tipo de jogada com os seus dois laterais, tanto o William quanto o Marlon, para encontrar e fazer esse cruzamento. E aí, por isso que eu falo que talvez a minha maior ponto de crítica no trabalho do Larcamon, e aí é o que eu falo de novo, eu como torcedor, tá, gente? Porque ele é técnico e ele entende futebol muito mais do que eu. Mas eu acho que poderia se testar dos três zagueiros de ofício, sabe? Liberar mais o Marlon, liberar mais o William para eles fazerem essa função. Eu acho que talvez o problema que nós temos com os pontas, que o Arthur Gomes tem feito uma temporada para mim acima do que ele apresentou ano passado, mas nada de muito excepcional. E o ponta direita que até agora não se encontrou na temporada, o Gabriel Veron está lesionado e a gente está com dificuldade nisso. Os laterais conseguiam cumprir essa função e talvez trazer jogadores mais de ataque, uma dobra entre Rafa Silva e Dineno, o próprio Papagaio fazendo com o Dineno, já que o Rafa está passando por um processo de recuperação muscular, né? Para explorar mais isso. Mas eu acho que o técnico do Cruzeiro, ele com certeza já pensou nisso, e se ele não está utilizando é porque ele acha que não é o melhor para o time, e eu confio muito no trabalho dele, que acho que tem feito bom resultado até o momento. Depois disso, né, a gente teve um intervalo, e aí o jogo, mais uma vez, se demonstrou muito morno. A equipe do Pouso Alegre, que já estava desanimada, ficou bem mais desanimada, e aí foi um massacre do Cruzeiro. Né? Aos 52, o Cruzeiro sofreu um pênalti, o Matheus Pereira foi bater, e eu estava até curioso na hora, né? Porque o Dineno pega a bola e fica centralizado para bater o pênalti. O Matheus chega, e acho que o Dineno oferece, pergunta se ele quer bater, né? O Matheus fala que sim, o Dineno entrega a bola na maior tranquilidade para o Matheus Pereira bater. Eu acho que talvez ele esteja nessa ansiedade de fazer um gol, né? Ele que já deu várias assistências aí, inclusive é um dos jogadores que está como líder de assistência do campeonato, acho que tem 3 assistências, se eu não me engano, daqui a pouco a gente vai para esses dados. Queria fazer um gol, queria desencantar isso logo, né? E acabou perdendo o pênalti. Para mim, bateu mal o pênalti, mas nada que vai comprometer o jogador, nada que vai ser um problema de crise, muito pelo contrário, né, gente? Se a gente ficar preocupado com um pênalti perdido na 7ª rodada do Campeonato Mineiro contra a equipe do Pouso Alegre ganhando de 2-0, acabou o mundo, né? Não é possível. Mas enfim, e aí eu acho que talvez o outro ponto de comparação aqui, que é um jogador que eu ainda não abri mão dele, que é o Matheus Vital. A gente vai lembrar que o Matheus Vital começou no Cruzeiro fazendo uma função importantíssima, que, assim, fez com que o Cruzeiro jogasse o futebol mais bonito durante a temporada. Foi no começo do trabalho do técnico do Cruzeiro, né, o técnico português, o Pepa, que ele fazia um trio de meio de campo
junto com o Ramiro e o Bruno Rodrigues. E eles tabelavam, assim, fazendo triangulações entre eles, que sempre geraram perigo de cruzamento, sempre geraram algum chute no gol. E eu acho que ao longo da temporada, ele foi muito prejudicado por aquilo que o Cruzeiro precisava. O Cruzeiro precisava de alguém que resolvesse. O Cruzeiro não tinha centroavante para fazer gol, o Cruzeiro tinha poucos meias de qualidade, o Cruzeiro precisava de alguém que, assim, chegasse, pegasse a bola, achasse um companheiro numa condição muito boa, ou chutasse para o gol e fizesse um gol, uma bola parada, e o Matheus Vital não é esse jogador. Ele não vai ser um jogador que vai resolver assim como o Matheus Pereira é, por exemplo. Mas eu acho que ele pode sim ter uma função muito importante de articular jogadas, de segurar um pouco o jogo. Vale ressaltar que, na minha opinião, ele tem um bom chute também. A gente vê diversos lances que ele pega a bola, ano passado mesmo, chutando, né, abrindo com a perna direita e chutando para o gol, e boas defesas do goleiro, ou aquela bola que passa muito perto, lembra muito o chute do Arthur Gomes. Mas eu fiquei curioso para ver a entrada dele no campo. E aí entrou ele no lugar do Arthur Gomes e o Robert no lugar do Papagaio. Achei que o Matheus Vital ia cumprir a ponta direita, mas não foi o que aconteceu. O Robert assumiu a ponta esquerda, o Matheus Vital ele ficou mais como um meia direita, articulando as jogadas. O Pereira, por sua vez, ele foi mais pro lado da direita, né, para ajudar naquela recomposição. E aí o William, que estava jogando como lateral, ficou praticamente como um ponta, né? Óbvio que na hora de voltar, ele voltava também para correr, mas a equipe do Pouso Alegre abdicou de jogar. E aí, a partir desse momento, o Cruzeiro praticamente jogou com os 11 jogadores dentro do campo do adversário, né? Aos 76 minutos, o Lucas Silva sai para a entrada do Cifuentes, uma estreia dele, que é importante ele ganhar ritmo de jogo. Eu tô botando muita fé no jogador, acho que é bom jogador, é diferente na função, e tomara que ele venha adquirindo, nesse momento, né, tempo de jogo, porque eu acho que ele vai ser importante, tanto para as semifinais do Campeonato Mineiro, quanto para uma possível final, e para mim tem que começar o Brasileiro como titular. Então tem que entrar mesmo, tem que ganhar ritmo de jogo, porque é a única forma que tem para ele adquirir esse condicionamento físico, né? Depois o Machado entra no lugar do Romero também. Muita gente critica bastante o Machado. Eu acho que não é nem para tanto e nem para muito. Acho que a gente tem que entrar no meio termo com as atuações dele. Mas é uma peça importante para o elenco, na minha visão, né? Por fim, aos 86, sai o Marlon, lateral esquerdo, né? E entra o Villalba, que é zagueiro, mas também pode fazer de lateral, e não teve praticamente tempo nenhum para demonstrar seu futebol. Mais importante também, assim como o Cifuentes, para ele adquirir ritmo de jogo, entender como é que funciona, adquirir entrosamento com os colegas, né, de campo. Então, isso que a gente tem para falar do jogo. Além disso, vale destacar a atuação do Zé Ivaldo, que eu achei que fez uma excelente partida. Teve um lance também que ele sai pegando a bola na zaga, ele dribla o time inteiro do Pouso Alegre, parecendo o Dedé no auge do Cruzeiro. Que o Dedé que fazia isso, né? Deus o tenha, inclusive, né? Mas muito bom jogador. Acho que colocando a cabecinha no lugar, ele vai conseguir deixar de ser aquele zagueiro maluco, inconsequente que ele é, e vai conseguir desempenhar o bom futebol que todos nós sabemos que ele tem. Com esse resultado da vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro ele garante a classificação para as semifinais. Ainda tem mais uma rodada que vai definir se o Cruzeiro vai classificar como o segundo melhor time, né, entre os grupos, ou o primeiro colocado. Mas nesse momento o Cruzeiro tem 16 pontos e atualmente é o melhor time, considerando todos do campeonato, que tem a melhor campanha. Para que isso é importante? Isso é importante que tanto nas semifinais como numa possível final, o Cruzeiro tem a vantagem do empate. Então pode jogar pelo empate nos dois jogos, que mesmo assim vai ser classificado. E eu acho que isso é primordial, porque nós recentemente já tivemos, recentemente que eu falo 2018, se eu não me engano, 2018 ou 2017, nós tivemos, né, a vantagem do empate numa final contra o Atlético Mineiro, que fez com que nós ganhássemos o Campeonato Mineiro. Então, eu acho que 19 também teve isso, se eu não me engano. Então, é importante o Cruzeiro ganhar a próxima partida, né? A última rodada, mesmo que já esteja classificado, para garantir essa primeira colocação. No mais, a gente pode destacar o Dineno, né? Que está entre os artilheiros do campeonato. A gente tem em primeiro lugar
junto com, empatado, o Mastriani com 6 gols, e o Igor Juan da Tombense com 6 gols também, e aí depois a gente vem o Hulk, o Dineno e o Renato Marques com 4 gols. O Mastriani com 6 gols, nem tá no América ainda, né? Acho que foi naquela partida que o América goleou, que ele fez 4 ou 5 gols. Mas enfim, é importante, eu acho que ainda dá para buscar, né? A gente ainda tem um jogo de fase de grupos, se o Cruzeiro avançar nas semifinais ainda tem 2 jogos de finais, ou seja, mais 5 possíveis jogos aí, eu acho que o Dinheiro consegue alcançar essa marca, e eu acho que é importante para ele também esse prêmio individual. Como assistência, a gente tem o Matheus Pereira e o William empatados em primeiro lugar, junto com o Renato Ribeiro do Vila Nova, com 3 assistências, mais uma vez demonstrando a qualidade dos jogadores e quanto eles são importantes. E no mais é isso. Eu acho que o Cruzeiro jogou melhor, apresentou o futebol melhor. A gente lamenta, claro, porque o último jogo foi um jogo muito pesado para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu bastante, a torcida cruzeirense sofreu bastante, e só sofreu porque era um jogo que valia muito. Eu acho que o desempenho do Cruzeiro contra o Souza foi muito parecido contra o América. A única diferença é que contra o América a gente não queria perder, mas a gente poderia perder. Agora, contra o Souza, a gente não queria perder e a gente não podia perder. E mesmo assim, nós perdemos. Então, eu acho importante, porque os comentários de bastidores foi que o elenco sentiu bastante a derrota, ficou envergonhado mesmo, porque é o que deveria sentir, é o sentimento que deveria sentir mesmo. Então, eu acho que hoje eles foram para dentro de campo, se entregaram ao máximo, doaram e conseguiram um resultado positivo, que era o que interessava. Agora o Cruzeiro vai ter uma semana maior de descanso, até a próxima rodada do Campeonato Mineiro, que eu não sei que dia que é, eu acho que é... Quer ver? Sábado, é isso mesmo, sábado contra o Uberlândia, às 4h30 da tarde. O jogo do Mineirão para classificar de vez o Cruzeiro como o melhor time no Campeonato Mineiro. E eu acho que é um jogo importante na temporada, né? Para a gente selar essa primeira fase aí com nem tantos prejuízos conforme já foi. Mas no mais é isso. Gostou ou não gostou? Deixe seu like, comenta aí. Vamos conversar sobre o Cruzeiro. Fala o que você achou dessa partida, os jogadores. Enfim, vamos continuar falando sobre o Cruzeiro. Vamos continuar conversando sobre o Cruzeiro. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo aí, sábado, se Deus quiser. Tamo junto, galera. É nóis.